Assim como um playground tem regras, o universo segue as leis da física. Os humanos são curiosos por natureza e muitas vezes ficamos entediados com os jogos familiares, mas para sermos capazes de descobrir novos horizontes, devemos compreender a própria estrutura da existência, espaço-tempo e as leis que definem como tudo neste universo misterioso se comporta. Sabemos que os objetos podem se mover pelo espaço, mas ao fazê-lo, eles também viajam pela dimensão sempre presente do tempo. Tudo funciona de forma bastante intuitiva, quando as coisas viajam lentamente. Nesse canal nós exploramos tudo sobre o espaço e tecnologia, sempre agregando o melhor para seu conhecimento. Antes de mais nada, peço a colaboração de todos. Inscreva-se no canal e ativem o sininho. Isso nos ajuda a continuar e melhorar a cada dia. Você gosta do nosso trabalho? Quer ajudar o canal? Seja um colaborador. É apenas quando um objeto atinge a velocidade da luz, fenômenos estranhos começam a acontecer se você consegue ver seu reflexo no espelho enquanto viaja na velocidade da luz. Como pode o universo reescrever os acontecimentos se viajarmos no tempo e tentarmos mudá-los e observarmos a solução para o paradoxo do avô no nosso vasto universo? A velocidade da luz desempenha um papel movimento ou qualquer processo pode ocorrer, mesmo no nível das moléculas microscópicas. A informação é transmitida em altas velocidades de luz, mas ainda não medimos, só temos dados sobre a viagem de ida e volta, o que inclui refletir a luz no espelho para calcular o tempo de ida e volta. Se então, suponha que a velocidade da luz seja constante em ambas as direções, mas se não for dia, uma mensagem importante é enviada da Terra para os primeiros colonos em Marte. A mensagem diz que este sinal foi enviado à meia-noite. Ajuste seu relógio de acordo. Sabemos que a velocidade da luz levará 24 minutos para chegar a Marte e de volta à Terra. Os colonos marcianos seguiram o único caminho melhor. A velocidade da luz é exatamente metade da velocidade de uma viagem de ida e volta, e eles acertaram seus relógios para meia-noite e 12 minutos após receberem a mensagem, mas neste caso a luz só viaja a uma velocidade de apenas 50% de sua velocidade normal para Marte, então demorou um pouco. Faltando 24 minutos para chegar ao planeta vermelho sem perceber a lacuna, os colonizadores de Marte respondem a uma mensagem de acerto do relógio enviada à meia-noite para 12 minutos, enquanto o sinal que retorna à Terra viaja imediatamente e instantaneamente. O relógio da Terra marca agora 12 horas e 24 quando os cientistas receberam a mensagem de que, digamos que o sinal de Marte demorou 12 minutos para chegar, então eles pensaram que tudo estava indo bem, apesar da diferença horária de 12 minutos. Então você pode ver neste exemplo que entender a velocidade da luz é muito importante para desvendar a natureza misteriosa do clima, mas o que exatamente é o tempo e como definimos quando pensamos no tempo? Imaginamos a mudança das estações ou dizemos que é uma obra de arte. Ferramenta útil que nos ajuda a combinar quando e onde encontraremos alguém, mesmo que um relógio seja apenas mais uma expressão de movimento. O movimento do nosso planeta em torno do Sol, mais especificamente a questão do movimento através do espaço e do tempo, não parece ser regido pelas mesmas leis. Há um limite para a rapidez com que se pode ir em 3 dimensões e isso são 186.282 milhas por segundo, mas existe um limite para a rapidez com que o tempo avança? Sim, a Terra orbita o Sol de forma relativamente lenta, mas mesmo aqui no nosso planeta não existe um multímetro que todos possamos usar como referência comum. O tempo parece estar à deriva e diferente para todos nós. Há algo. A teoria da relatividade geral de Einstein prevê que para entender o quão estranha é essa ligação entre velocidade e tempo, é preciso observar coisas que se movem extremamente rápido, e só então os paradoxos serão percebidos. Quanto mais rápido um objeto se move no espaço, mais lento é seu movimento. Evoluir através da estrutura do tempo, um fenômeno conhecido como dilatação relativística do tempo. O que acontece se você se mover a toda velocidade? Os fótons não têm massa, então eles sempre se movem na mesma velocidade. A luz não é nem mais lenta nem mais rápida e portanto o tempo não existe para eles, sua jornada é instantânea, embora do nosso ponto de vista vejamos como o tempo passa quando eles viajam pelo espaço, pois este trabalho analisa um cenário hipotético onde um foguete está viajando a 99,99 da velocidade de queima de um passageiro a bordo. O foguete lança uma bola na direção do movimento do foguete, da velocidade do foguete da bola total é algo que esperaríamos da física newtoniana clássica, mas se o passageiro uma lanterna, a velocidade da luz não ganhará impulso. A tripulação do foguete e os observadores da Terra lembrarão a mesma velocidade para o feixe da lanterna, uma vez que esta velocidade é constante e independente depende da velocidade da fonte, mas há um problema. Se a velocidade da luz não muda mais nada, agora imagine que você está dirigindo uma motocicleta futurista em uma estrada extremamente longa e deserta na velocidade da luz, você decide olhar seu reflexo no espelho retrovisor, mas você já uma armadilha. O espelho também se move na velocidade da luz, então como a luz refletida em seu rosto pode alcançar se você pode ver seu reflexo?
Parece que alguém está olhando para você, que a luz refletida em seu rosto viajará mais rápido que a velocidade da luz. Isso contradiz as leis da física, porém, nenhum reflexo mostra que a velocidade da luz não é constante. Neste caso, pessoas paradas na estrada verá a luz se movendo mais devagar que você, não poderá alcançar o espelho para evitar tais coisas. Erro na Matrix. E para garantir uma medição consistente da velocidade da luz para todos os observadores, o universo inventou uma série de truques. Quando um objeto atinge a velocidade da luz, não apenas vemos seu tempo desacelerar, mas também testemunhamos o objeto encolher em comprimento. Outra distorção visual que ocorre quando um objeto em movimento gira, que é chamado de efeito Terrell-Penrose, apesar de equívoco popular, não ganha massa, mas sim energia cinética. Mas a coisa mais estranha de ser: essas mudanças só serão reais para nós se uma pessoa estiver se movendo em uma velocidade próxima de c. Tudo permanecerá igual, eles sentirão que o tempo de mobilização passará normalmente e seu corpo manterá o comprimento habitual para os passageiros do foguete localizado na traseira. Fora da cabine, as janelas parecem se comportar de maneira estranha e deformar ou distorcer, sem nenhuma maneira segura de saber quem está vivenciando essas distorções estranhas, quase místicas, a falta de um quadro de referência objetivo comum. O movimento é apenas relativo. A diferença entre quem se move e quem está em repouso torna-se evasiva. É como se cada um de nós estivesse usando um par de óculos único que dá uma versão ligeiramente diferente da realidade. Ao contrário de uma ilusão, a dilatação ótica do tempo é um fenômeno real e irreversível. Como o foguete desacelera e para, a tripulação e um observador na Terra podem finalmente comparar seus relógios e, percebendo que o jet lag é um fluxo unidirecional que nos faz avançar, descobrimos uma maneira de usá-lo para progredir mais rápido. Tempo, mas que tal ir contra seu curso natural no passado? Se o tempo se move em sua velocidade máxima quando estamos parados e para exatamente na velocidade da luz, então faz sentido sugerir que viajar de volta no tempo exigiria alcançar estranhos super-velocidades da luz como, pelo que sabemos, a velocidade da luz é um limite de velocidade uniforme para viajar através do tempo e do espaço. Tempo, a única decisão que você tem é como distribuir essa velocidade entre essas dimensões. Ainda hoje podemos olhar para trás no momento em que esta luz se perdeu. Aproximadamente 1,3 segundos para viajar da Lua até o nosso planeta. Então cada vez que olhamos para o nosso satélite vemos como ele era pouco mais de 1 segundo, e se a distância for muito maior que isso podemos observar um passado mais distante. Então vamos imaginar que um dia poderíamos não apenas olhar para trás no tempo, mas viajar para lá sem quebrar o limite da velocidade cósmica. Os cientistas já sugeriram várias hipóteses sobre como isso pode ser feito. Uma dessas ideias é uma mega-estrutura chamada cilindro Tipler, um tubo infinitamente longo com cerca de 10 ou mais massas solares comprimidas e girando vários bilhões de vezes por minuto seriam capazes de distorcer o tempo em torno dela. Se, em um futuro muito distante, conseguíssemos construir tal megaestrutura e voássemos ao redor do cilindro em um curso espiral estrito ao longo da direção de sua rotação, que essencialmente viajam de volta no tempo, quanto mais perto nossa nave chegaria do cilindro com a densidade de um buraco negro, mais rápido seria capaz de se mover para o passado e, uma vez calculado o tempo necessário para gastar neste movimento circular, nós simplesmente teria. Para afastar a espaçonave da máquina do tempo Tipler, existe a possibilidade de que, ao contrário do nosso entendimento, o tempo não tenha uma direção linear. Se o espaço e o tempo forem um, pode não haver diferença entre então e lá ou agora e aqui, de acordo com uma ideia conhecida como a teoria do universo em bloco ou eternismo. O tempo é semelhante a um bloco e cada momento passado, presente e futuro existe em pé de igualdade, assim como o espaço fora do universo visível, mesmo que não possamos alcançá-lo se forem verdadeiras as leis da física. Em tal o universo permitiria viajar para o passado, embora não seríamos capazes de afetar a cadeia de eventos tanto quanto gostaríamos se o futuro já existisse. Então todos os eventos são predeterminados e inevitáveis, e as pessoas que vivem neste universo não têm livre-arbítrio. Tal mundo seria cheio de ciclos de vítimas. O ciclo de vítimas cria um ciclo fechado que se autoperpetua, onde eventos no futuro influenciam eventos no passado e vice-versa. Um dia, ao visitar uma livraria antiga, você descobre um bloco de notas cativante escondido entre os prateleiras. Desperta sua inspiração, levando você a começar a escrever. Com o tempo você se torna um autor renomado e decide criar um livro. Ao voltar para casa no mesmo dia em que termina de escrevê-lo, você passa por uma livraria antiga e o rascunho sai de sua bolsa. Carteiro despercebido, o dono da loja o encontra e decide colocá-lo nas prateleiras. Este é o mesmo bloco de notas que você encontrou anos atrás. Neste cenário, o próprio loop dita a sequência de eventos, não deixando espaço para escolhas alternativas ou desvios do curso dos eventos. Alguns paradoxos no tempo autocontido. Os loops são ainda mais amplos. Imagine que um dia você recebe uma carta enigmática na sua porta contendo instruções detalhadas sobre como construir uma máquina do tempo. A carta não possui nenhuma informação do remetente, deixando você intrigado sobre sua origem. Os anos passam e você finalmente constrói uma máquina do tempo totalmente funcional. Enquanto está diante da criação de um milagre tecnológico, você pensa na misteriosa chegada das cartas. Alimentado pela curiosidade e pelo desejo de resolver o enigma, você embarca em uma jornada. Voltando no tempo, ao chegar ao passado,
Você procura seu eu mais jovem e entrega a mesma carta que recebeu uma vez. Ao fazer isso, você descobre que foi você mesmo o remetente, mas a origem da carta permanece obscura. Está para sempre preso em um ciclo de autorreferência sem começo ou fim claro. É somente através da descoberta da letra que a máquina do tempo pode ser construída, e ainda assim é a existência da máquina do tempo que leva à revelação da letra, naturalmente um objeto sem um criador. O paradoxo do Bootstrap leva a outro problema: o paradoxo da restauração. Um objeto preso no ciclo perpétuo do loop temporal inevitavelmente envelhecerá e se deteriorará, atingindo um estado em que não poderá mais ser usado para sustentar a existência do loop. A viagem no tempo pode parecer oferecer uma maneira a restaurá-lo, mas sem conhecer o seu criador ou quando foi criado. Também não sabemos o seu estado inicial, mesmo que você esteja totalmente consciente de sua jornada ao passado e tenha um plano de ações claro, ainda haveria muitos paradoxos. No famoso paradoxo do avô, você não seria capaz de viajar ao passado e impedir que seus avós se conhecessem, pois isso contradiria sua própria existência e, portanto, a capacidade de usar uma máquina do tempo. Então não é possível para um hipotético viajante do tempo mudar pelo menos algo no passado. Pesquisas recentes sugerem que uma viagem no tempo livre de paradoxos é hipoteticamente possível. Você ainda seria capaz de viajar de volta no tempo e fazer basicamente qualquer coisa. O truque é que a linha do tempo se autocorrigisse de uma forma que o resultado permanecerá sempre o mesmo. Tal universo não permitiria a existência de paradoxos de qualquer natureza. Em primeiro lugar, essencialmente reescrevendo eventos passados e portanto futuros. Com o avô paradoxo, algo verdadeiramente bizarro aconteceria. Você ainda poderia ser capaz de fazer o que planejou, mas quando você retornar ao seu tempo presente, você descobrirá que o homem que você demitiu não era realmente seu avô. Ou você pode descobrir que ele ainda está vivo, mas ele mudou e escapou de sua tentativa de demissão. Independentemente do que você tente mudar, você só poderá alterar a forma como algo acontece, mas nunca o resultado desse evento. Embora recentemente os cientistas tenham apresentado uma solução para o avô paradoxo no mundo da mecânica quântica, há um fenômeno intrigante conhecido como superposição quântica no subatômico. Partículas de nível podem existir em vários estados simultaneamente, como estar em dois lugares ao mesmo tempo ou ter duas propriedades diferentes ao mesmo tempo. Os pesquisadores aplicaram esse conceito ao avô paradoxo e descobriu algo interessante: um viajante do tempo que embarca em uma missão para alterar o passado apareceria em um estado extraordinário, existindo em múltiplas versões do mesmo passado simultaneamente. Em uma dessas versões, eles não conseguiram organizar eventos que levariam à morte de seu avô, então a história prossegue ao longo do seu curso natural. Noutra versão do passado, um viajante no tempo tem sucesso na sua missão. Os dois estados do passado são igualmente reais, mas o resultado final permanece indeterminado até alguém mede ou observa. Ambas as possibilidades persistem simultaneamente como fios paralelos na estrutura do tempo. A resolução ocorre no momento em que este loop é observado. Quando isso acontece, o universo decide por um dos dois resultados, e este conceito não é algo novo para os cientistas nem é puramente teórico. É exatamente isso que acontece com o famoso experimento da dupla fenda neste momento. A superposição quântica ocorre no núcleo do Sol. É possível que o universo sempre exista em uma superposição de dois estados, ou talvez haja mais do que apenas dois. Talvez a razão pela qual não podemos explicar a ordem dos eventos nesses paradoxos seja porque o tempo não é linear, mas há uma ideia que pode resolver a natureza paradoxal da viagem para trás no tempo, ao mesmo tempo que fornece uma solução ao problema do livre-arbítrio. É conhecido como a interpretação de muitos mundos. Fornece uma perspectiva intrigante sobre o paradoxo Bootstrap, onde a origem de um objeto se torna clara. Imagine uma série de universos. Há um experimento mental sobre probabilidade. É conhecido como o teorema do macaco infinito e sugere que, dado que um macaco tem um número infinito de tentativas e tempo suficiente, ele acabaria por digitar uma cópia precisa do texto de William Shakespeare, obras ou qualquer outra peça de literatura. Se algo for altamente improvável, pois isso já aconteceu em nosso universo, seria uma prova direta da teoria de muitos mundos. Da próxima vez que você encontrar um evento extraordinariamente improvável, considere isto: quais são as chances de o universo ter invertido moeda e ela desafiou todas as probabilidades ao não cair em cara nem em contos, mas perfeitamente equilibrada de lado. Você acha que algum dia seremos capazes de fazer o tempo fluir para trás, ou o tempo é apenas uma ilusão que nos ajuda a navegar neste mundo confuso? Ficamos maravilhados com o tamanho e a complexidade do universo, e cada progresso nos aproxima de desvendar os mistérios escondidos entre as estrelas. É apenas uma questão de tempo até que o universo brilhe sob uma nova luz. O que você acha? Por favor, deixe um comentário abaixo. Obrigado pelo seu apoio contínuo e por assistir nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Obrigado. Até a próxima.